Na UEFA Conmebol Desafio de Clubes, o Sevilla empatou com o Independiente Del Valle em 1-1 e nos pênaltis venceu por 4-1. A equipe espanhola foi campeã da nova competição criada em parceria com a UEFA e a Conmebol. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Sou Eduardo, tenho 17 anos e sou criador deste projeto. Eu criei com os intuitos que são trazer o máximo de informação possível sobre o mundo do esporte, mantê-los informados sobre tudo o que acontece no mundo esportivo e seguir o meu sonho, de me tornar um jornalista esportivo no futuro. Se quiser saber de mais informações, que às vezes não são postadas aqui, você pode seguir no Instagram do canal, cujo link estará na descrição. O brasileiro David Neres foi punido com a suspensão em uma partida e uma multa de 510 euros por provocar o Otávio do Porto e o Pedro Gonçalves do Sporting nas redes sociais. Com isso, ele está fora da partida válida pela Supertaça de Portugal, que será disputada contra o Porto. Pelo Brasileirão Sub-17, o Corinthians goleou o Atlético Mineiro por 7-1. Pela Sul-Americana, Botafogo e Patronato empataram em 1-1. Com o resultado glorioso, está classificado para as oitavas de final, onde enfrentará o Guarani do Paraguai. Em jogo pela Florida Cup Series, o Chelsea goleou o Wrexham por 5-0. A partida marcou a estreia do Ângelo pela equipe londrina. Vale lembrar que o jogador ex-Santos ainda deu uma assistência para o Chilwell. O presidente do UFC, Dana White, anunciou um confronto entre Brasil e Rússia para o UFC 294, que acontecerá em Abu Dhabi. Os confrontos do evento principal e o coevento são Islam Makhachev e Charles do Bronx, segundo confronto, a revanche, e Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev. O evento em si acontecerá no dia 21 de outubro. Pela pré-temporada, o Arsenal goleou o time de estrelas da Major League Soccer por 5-0. Os detalhes do empréstimo do Lucas Pires ao Cádiz da Espanha, como eu disse uns vídeos atrás. O empréstimo será gratuito e de 1 ano. Vale lembrar que neste contrato haverá uma opção de compra na casa dos 2,5 milhões de euros, ou algo na casa dos 13,4 milhões de reais. O clube espanhol irá pagar 100% dos salários do lateral. Nas partidas de estreia dos países sedes da Copa do Mundo Feminina, os resultados foram estes. A Nova Zelândia superou a Noruega por 1-0 e a Austrália venceu a Irlanda por 1-0. O top 10 do ranking da FIFA está assim: Argentina, França, Brasil, Inglaterra, Bélgica, Croácia, Holanda, Itália, Portugal e Espanha. O Palmeiras entrou em contato com o Racing para tentar a contratação do volante Aníbal Moreno, de 24 anos. De acordo com a imprensa argentina, o clube argentino teria pedido 6,3 milhões de euros, ou algo na casa dos 33,8 milhões de reais, pelo jogador. Até o momento, o Flamengo negocia para tentar a contratação do Claudinho, porém pode contar com a saída de alguns jogadores, como por exemplo, Matheus França, Vitor Hugo, Pedro, De Arrascaeta, Pablo e Guilherme Varela. O São Lourenço superou o Independiente Medellín por 2-0 e está classificado às oitavas de final da Sul-Americana, onde enfrentará a equipe do São Paulo. O Vasco está negociando com o Red Bull Bragantino um empréstimo de uma temporada pelo Bruno Prachedes, de 21 anos. Vale destacar que essa negociação deverá acontecer por conta do treinador do Cruz Maltino, Ramon Dias, ter interesse em ter o jogador em seu elenco. O Neilton está fora dos planos do Guarani para o resto da temporada. Vale destacar que o Bugre deverá buscar uma rescisão contratual ou uma negociação para vender o jogador. O Harvey Barnes aceitou a proposta do Newcastle e deve ser anunciado em breve. Os Magpies desembolsaram entre 38 e 39 milhões de euros pelo jogador. Com a contratação, o Alan Saint-Maximin deverá ser vendido ao Al-Ahly, da Arábia Saudita. De acordo com o blog do São Paulo, o Fluminense teria sido contatado pelo Palmeiras que o Verdão tem interesse em contratar
o meio-campista Michel Araújo, que está emprestado ao São Paulo até o fim de 2024. Porém, se o meia cumprir metas, o tricolor paulista poderá comprar o jogador por 1,5 milhões de dólares. A Suncare desfalcará a seleção australiana por mais uma partida, em decorrência de uma lesão na panturrilha. O Marcos Braz diz que é uma utopia o Flamengo tentar contratar o Neymar, pelo menos nestes próximos 2 anos. O Atlético Paranaense decidiu não negociar o goleiro Bento, pelo menos ainda nesta janela de transferências, mesmo com a proposta de 10 milhões de euros oferecidos pelo Benfica. O São Paulo abriu conversas para renovar o contrato do zagueiro Beraldo e do lateral esquerdo Wellington. Os dois casos são a mesma coisa. É o quê? É renovar para aumentar o salário dos jogadores, aumentar a multa rescisória e aumentar o tempo de contrato. Agora eu quero perguntar para você, torcedor tricolor. Você acha ser uma boa renovação? Na minha opinião, sim. E na sua? Deixa aqui nos comentários. De acordo com o portal Gol, o meio-campista Rafael Veiga obteve o interesse do Al Nassr e do Al Hilal, e que inclusive já teriam demonstrado ali o interesse em contratar o jogador. E o Palmeiras respondeu que o jogador não está à venda. Com a possível saída do Riyad Mahrez para o Al Ahly, o Manchester City busca algumas opções para a função do jogador argelino. E o jogador que mais agrada é o brasileiro Rafinha, que atualmente pertence ao Barcelona. O meia Arthur chegou a um acordo de empréstimo com opção de compra com a Fiorentina da Itália. Vale lembrar que atualmente ele pertence à Juventus. O Fulham demonstrou interesse em contratar o zagueiro Morato, que pertence ao Benfica. O valor da compra irá chegar a mais ou menos 25 milhões de euros, ou algo na casa dos 134,5 milhões de reais. Com isso, o São Paulo receberia 4,1 milhões de euros, ou algo na casa dos 22 milhões de reais, uma vez que o tricolor paulista é clube formador do atleta e possui 15% em uma futura venda. O Talheres da Argentina recusou a proposta do Vasco pelo atacante Michael Santos. O atacante do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, não deverá ser contratado pelo Cabuloso, uma vez que a Raposa ofereceu uma proposta para o jogador ficar, porém ia ter uma redução salarial. Vale lembrar que o jogador recebe 300 mil reais mensais. E com isso, ele não vai permanecer no Cruzeiro, pelo menos após o fim deste ano, que é quando o seu empréstimo se encerra. Vale lembrar também que ele disse que recebeu uma proposta do Al Tawon, que era de 4 milhões de euros. O atacante chileno Alexis Sánchez foi oferecido ao Grêmio. Vale lembrar que o jogador recebia no Olympique de Marselha uma quantia de 1,2 milhões de reais. O Lucas Paraíso, da Portuguesa de Desportos, atingiu a velocidade de 36,9 km por hora no confronto entre Portuguesa e Santo André, em partida válida pela Copa Paulista. O jogador igualou a marca de Gareth Bale. O atacante Julio Furque se despediu do Atlas do México no empate em 1-1 contra o Sporting Gijón da Espanha em um amistoso. O jogador acertou o contrato com a equipe do Santos. A última informação é que o Giannis Antetokounmpo está na pré-convocação da Grécia para a Copa do Mundo de basquete que acontece este ano. Vale lembrar que o Milwaukee Bucks só irá liberar o jogador caso ele esteja 100% recuperado de uma cirurgia no joelho que o jogador fez recentemente.